Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou te mostrar os 3 fundos imobiliários que mais pagaram dividendos em 2022 e possivelmente eles serão os que mais pagaram dividendos em 2023, porque eu acredito que a inflação aí no próximo ano vai subir e a inflação subindo vai beneficiar bastante esses 3 fundos imobiliários. Eu não gosto de enrolar, então se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo como esse e vamos direto ao primeiro fundo imobiliário, é o nosso URPR11. É um fundo gerido pela Urca que no último ano entregou um dividend yield de quase 19%. Cara, isso aqui é um dividend yield absurdo. E olha só que interessante. Atualmente, o URPR11 está sendo negociado a R$ 98,40, mas quando a gente vê aí o seu valor patrimonial por cota está em R$ 101,09, ou seja, um desconto de aproximadamente 3%. Então temos um fundo aí que está pagando muito e ainda está descontado. Será que tem alguma pegadinha aí? Ou é isso mesmo e esse fundo imobiliário está valendo a pena? Então vamos lá, né? Sem enrolação aqui direto ao ponto, o fundo possui 86 mil cotistas e uma excelente liquidez. Temos aí ó, uma liquidez média diária de mais de 3 milhões de reais. Então é muito fácil comprar a cota do fundo e é muito fácil você vender as cotas do fundo imobiliário. Eu sempre gosto de olhar, né, o histórico, mas como o fundo possui quase 100 mil cotistas, na minha opinião ele vai ter aí, né, uma boa liquidez. Então sempre vai ser fácil comprar e vender cota aqui do fundo imobiliário. Vamos então aqui prosseguir e ver a carteira de investimento do fundo imobiliário. Vejamos, ó, 56,8% ele aloca em CRIs, ou seja, crédito imobiliário. Temos aqui 17,4% em debentures. Sim, esse fundo aqui investe em debentures e o restante bem distribuído aí, conforme você está vendo na tela. Temos aí home equity, temos aí cotas de outros fundos imobiliários, temos aí fundos de investimento em direito creditório e diversos outros tipos de ativos. E um ponto bem interessante que eu gostei bastante é isso aqui, ó. 99% da carteira do fundo está protegido da deflação. Isto é, quando a gente tem aí uma inflação negativa, que é conhecido como deflação, esse fundo aqui apenas zera a taxa. Ele não leva em consideração aquela parte negativa. Isso, na minha opinião, é bem interessante, eu gosto bastante. E outro ponto que me chama a atenção é isso aqui, ó, os indexadores do fundo imobiliário. Vejamos que 81% estão indexados ao IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. Então, quando o IPCA sobe, esse fundo aqui começa a pagar mais dividendos, que foi o que aconteceu, né? A inflação subiu bastante e o URPR11 aproveitou isso e começou a pagar excelentes dividendos. Temos aí 6% em IGPM, que também é um índice de inflação. Temos também 13% no CDI, que acompanha bem de perto a taxa Selic, que sobe para justamente tentar controlar aí essa inflação. E olha só que interessante, temos aqui o nosso LTV, e eu gosto de chamar isso aqui de percentual de garantia. Quanto maior for esse percentual que está aqui embaixo, ó, menos garantia, isso mesmo. Quanto maior for esse percentual, menos garantias proporcionalmente falando, os CRIs possuem. E vejamos ó, que 16% possui um LTV menor do que 25% e 30% possui um LTV entre 25% e 50%. Então, apesar de serem CRIs bem arriscados, eles possuem boas garantias. E isso me chama bastante atenção e eu gosto bastante. Outra coisa bem interessante também é a quantidade de ativos. Vejamos aí, ó, tá na tela para você, que um tempo atrás eu falei a respeito do URPR11 e ele tinha apenas 20 ativos. Mas atualmente ele possui em sua carteira mais de 40 ativos, o que logicamente garante, né, uma proteção maior aí para o cotista. Em um tempinho atrás eu falei dos indexadores, né, do IPCA, do IGPM e do CDI. Mas o fundo não entrega apenas isso. Vejamos aqui ó, que o fundo possui excelentes taxas e temos aí uma média que ele vem entregando de inflação mais 12,29% ao ano. Então sim, é uma excelente rentabilidade, mas os CRIs aqui do URPR11 são bem arriscados, apesar de terem um LTV de pouco mais de 30%, ou seja, são CRIs que possuem ótimas garantias. E se você é um desses investidores que possui um pouco ali da carteira separada justamente para investir em fundos imobiliários mais arriscados, na minha opinião, o URPR11 vale a pena.
pena. Claro que isso aqui não é de forma alguma recomendação de investimento. Agora vamos entrar no segundo fundo imobiliário que mais pagou dividendo no último ano. É um fundo bem pequeno, é o nosso JPPA11. No último ano entregou um dividend yield de pouco mais de 18%. Sim, é uma excelente rentabilidade. Mas olha só, atualmente ele está sendo negociado a R$ 104,61, mas o seu valor patrimonial por cota atualmente está em R$ 99,77. Ou seja, o JPPA11 atualmente está com 5% de valor aproximadamente mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Mas vamos ver se ele possui um bom portfólio, né? Entramos aqui então direto ao ponto. Vejamos que atualmente ele possui pouco mais de 7 mil cotistas, e por ter essa baixa quantidade de cotistas, logicamente ele possui uma baixa liquidez. Vejamos aí, uma liquidez extremamente baixa. Ele teve um volume negociado de pouco mais de 5 milhões e meio de reais. Então, se você quiser comprar cota ou vender cota do fundo imobiliário, pode ser que você demore um pouco ou esteja mais descasado a parte ali do valor de compra e a parte ali do valor de venda, que a gente chama aí de spread, né? Que é essa diferença de valor de compra e de valor de venda. Mas vamos continuar aqui para a gente ver o portfólio, né, do fundo imobiliário. E vejamos que também é um fundo de papel e 86% estão alocados em CRIs e o restante em renda fixa, e até mesmo ele pode investir em cotas de outros fundos imobiliários. E esse fundo paga muitos dividendos porque os seus indexadores mais as suas taxas são altas. Vejamos aqui, 53% estão alocados em IPCA mais 8,3%. Temos aqui 37% alocados em CDI mais 5,1% e o restante 10% aproximadamente estão alocados em IGPM mais 8,8%. E não se esqueça que no último ano a taxa Selic subiu bastante porque a inflação subiu bastante e logicamente também o CDI subiu bastante. Logo, esse fundo aqui foi bem beneficiado e começou a pagar dividendos maiores para seus cotistas. Mas vamos aqui continuar, que o fundo possui uma baixa diversificação de ativos. Está aí na tela para você, que ele possui participação em apenas 24 ativos. São todos esses que você está vendo aí. E quando a gente vê o duration médio da carteira, tá beirando aí os 3 anos, isso a média da carteira. Então é um bom tempo para a gente ficar, recebendo bons dividendos desse fundo imobiliário. Mas agora vamos continuar e nos aprofundar nos seus CRIs. Na verdade, a gente vai olhar o LTV desses CRIs. Esse LTV eu costumo chamar de percentual de garantia. Então, quanto maior for essa porcentagem, menos garantias proporcionalmente falando aqueles CRIs possuem. É isso mesmo. Quanto maior for isso aqui, menos garantias os CRIs possuem. E vejamos que mais de 80% possui um LTV superior a 50%. Ou seja, são CRIs bem arriscados. Então temos aí um fundo que está pagando bem, mas ele possui aí um risco maior porque ele possui uma baixa diversificação de ativos. Lembrando que atualmente ele ainda está com 5% de valor mais caro do que o seu valor patrimonial. E agora vamos falar do próximo fundo imobiliário que mais pagou dividendos em 2022 e provavelmente mais vai pagar dividendos em 2023. Se você quiser entender um pouco mais a respeito disso, eu vou deixar um cardzinho bem aqui em cima. Mas vamos lá, sem enrolação, vou falar agora do fundo imobiliário RZAK11. Perceba que no último ano ele entregou um dividend yield superior a 17%. É sim uma excelente rentabilidade. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 102,20, ou seja, ele está mais caro do que o seu valor patrimonial. Quando a gente vê aqui, o seu valor patrimonial R$ 93,02, mas o seu PVP está em 1,10. Cara, está muito caro, né? Está 10% de valor mais caro do que o seu valor patrimonial. E por incrível que pareça, ele possui mais de 19 mil cotistas e possui uma liquidez média diária superior a R$ 1 milhão. Então é muito fácil você comprar a cota do fundo e é muito fácil você vender as cotas do fundo imobiliário. Vamos nos aprofundar então e conhecer um pouco do fundo imobiliário. Vejamos, ele é gerido pela RISA e administrado pelo BTG Pactual. Ele teve seu início em dezembro de 2020, então é relativamente novo no mercado. Possui uma taxa de administração
de 1,25% e uma taxa de performance de 15% do QCD, o CDI. Para quem me acompanha aqui no canal já sabe, não sou muito chegado em taxa de performance, ainda mais em cima do CDI, que na minha opinião é bem tranquilo você superar. Mas tem muitos investidores aí que não ligam para isso. Vamos então aqui continuar para ver o portfólio do fundo imobiliário. Vejamos o que ele possui participação em 19 ativos, sendo 14,4% alocados aí em cotas de outros fundos imobiliários. Temos aí 85,6% alocados em CRIs, ou seja, esse fundo aqui também você está vendo é de papel, que possui um duration médio, agora estou falando dos CRIs, que possui um duration médio de aproximadamente 2 anos e meio. Vamos então aqui aprofundar e ver o portfólio do fundo imobiliário, né? Então, está aí na tela, o fundo possui participação nesses 19 ativos, que estão rendendo atualmente, vejamos aqui, ó, 60,5% estão rendendo o CDI mais 4,5% e 39,5% estão rendendo o IPCA mais 10%. Então temos aí o terceiro fundo imobiliário que mais pagou dividendo em 2022 e provavelmente será um dos que mais vai pagar em 2023. Lembrando que atualmente ele está super caro, com 10% de valor mais caro do que o seu valor patrimonial e possui uma baixa diversificação, né, de ativos, possuindo aí em carteira apenas 19 ativos. E cara, sempre que você for entrar em fundos imobiliários mais arriscados, separa apenas um pinguinho ali na sua carteira, porque na mesma hora que esses fundos imobiliários estão pagando muito e as suas cotas estão valorizando, eles podem bruscamente começar a pagar menos e as cotas, ó, despencarem. Assim você vai perder dos dois lados, né? Vai perder aí os dividendos e vai perder também por causa da desvalorização da cota. E se você ficar desesperado, aí você vai vender e aí mesmo que vai ficar no prejuízo. Então, se você está vendo um fundo pagando bem, analise para ver se ele não é tão arriscado. Se ele é muito arriscado, separa apenas aí um pinguinho na sua carteira. Isso aí é uma dica de amigo, mas vai de você seguir ou não. Lembrando que isso aqui não é de forma alguma recomendação de investimento, eu estou dando apenas a minha opinião. Fico por aqui. Se gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo como esse. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.